Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catiane Farias, sejam muito bem-vindos ao canal Farmatop. Esta é a segunda parte da aula sobre a Lei 3820 de 60, que cria os conselhos de farmácia. Então, todo profissional de farmácia, para que ele possa exercer a sua profissão, ele é obrigado a se registrar no Conselho Regional de Farmácia, a cuja jurisdição estiver sujeito. Então, o Conselho Regional presente no município onde ele irá atuar. Além disso, ele é obrigado a pagar uma anuidade ao respectivo Conselho Regional até o dia 31 de março de cada ano, acrescido de 20% de juros quando fora deste período, quando fora deste prazo. As empresas que exploram serviços que necessitam de atividades profissionais farmacêuticas, elas também precisam pagar uma anuidade com o mesmo juro de 20% quando fora do prazo de pagamento. Além disso, estas empresas elas precisam provar junto ao Conselho Regional de Farmácia que tais atividades são exercidas por um profissional que é habilitado e também registrado no Conselho Regional. As taxas dos conselhos e também as anuidades, elas são fixadas pelo Conselho Regional com intervalos não inferiores a 3 anos. E aí vamos praticar. É uma questão da IADES e fala aqui, conforme o disposto na Lei 3820 de 60, em relação às anuidades e às taxas, assinale a alternativa correta. A. Os inscritos no Conselho Regional de Farmácia estão isentos do pagamento de taxa para expedição da carteira profissional. Não, geralmente o pagamento de uma taxa é para cobrir os custos administrativos. E já vimos esta taxa na última aula. Então, falamos sobre as taxas para emissão da carteira profissional. B. As empresas que exploram serviços para os quais são necessárias atividades profissionais farmacêuticas detêm a faculdade de pagar a anuidade ao Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição. O pagamento desta anuidade, tanto para as empresas quanto para os profissionais, não é facultativo, e sim uma obrigação. Então, incorreta também. C. É necessário que as empresas que explorem serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico provem aos conselhos regionais de farmácia que suas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado. Sim, provavelmente é o nosso gabarito. Acabamos de ver que é uma exigência desta normativa. D. Os conselhos regionais de farmácia não poderão cobrar taxas para a substituição de carteira profissional. Incorreta. Isto não existe na normativa. Pelo contrário, existe sim a cobrança de taxas, tanto para a emissão quanto para a substituição desta carteira profissional. Falamos disso na última aula. E todas as doações e os legados devem ser direcionados ao Conselho Federal de Farmácia, não podendo constituir a renda dos conselhos regionais de farmácia. Incorreta. Tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais podem sim receber doações e legados como fonte de renda, conforme regulamentações específicas. Portanto, o gabarito foi a alternativa C. Mais uma questão também da banca IADES. A respeito das anuidades e das taxas, é correto afirmar que, conforme disposições constantes na Lei 3820 de 60 e alterações posteriores. A. O valor das anuidades é fixado por cada conselho regional, sim, de farmácia, que somente poderá alterar os seus valores em intervalos não inferiores a 3 anos. Correto. É isso mesmo, acabamos de ver. B. Na multa, os juros de mora do pagamento das anuidades são os mesmos percentuais utilizados na cobrança dos créditos da Fazenda Pública Federal. Claro que não. Vimos agora que esse juro é de 20% de mora quando fora do período de pagamento, que é 31 de março. C.
1/4 de todas as rendas dos conselhos regionais deve ser destinado ao Conselho Federal de Farmácia. Não, realmente é 1/4 de algumas rendas e não de todas as rendas que o Conselho Regional de Farmácia repassa ao Conselho Federal de Farmácia. E aí vamos falar sobre essas rendas já já. D. Se comprovarem perante o Conselho Federal e os conselhos regionais que os profissionais farmacêuticos estão regulares, as empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico ficam dispensados do pagamento da anuidade em nome do próprio. Claro que não, né? Isso aí não existe nesta normativa. Não existe empecilho ou desculpa para pagar a anuidade, nem para as empresas e nem para o profissional. E 1/4 da renda bruta de cada conselho regional deverá ser destinada a um fundo de assistência para seus membros necessitados quando inválidos ou enfermos. Existe essa prerrogativa nesta normativa, porém não é 1/4 de renda bruta, e sim 1/4 de renda líquida. É isso que está incorreto, isso aí. Portanto, a única alternativa correta foi a letra A. Falaremos agora sobre a renda dos conselhos. Então, constitui renda do Conselho Federal 1/4 da taxa de expedição de carteira profissional, 1/4 das anuidades, 1/4 da renda das certidões e 1/4 das multas aplicadas de acordo com a presente lei. Então, todos esses valores referentes a 1/4 são os valores que os conselhos regionais eles repassam para o Conselho Federal. Além disso, constitui renda do Conselho Federal subvenção dos governos ou dos órgãos autárquicos ou dos paraestatais e doações ou legados. Já a renda dos conselhos regionais são 3/4 da taxa de expedição de carteira profissional, 3/4 das anuidades, 3/4 das multas aplicadas de acordo com a presente lei e de renda das certidões. Além disso, doações ou legados, subvenções do governo ou dos órgãos autárquicos ou dos paraestatais e qualquer renda eventual. Diferente da renda dos conselhos regionais para a renda dos conselhos federais, é a porcentagem. Então, a porcentagem do Conselho Federal é 1/4 do que? Da expedição da carteira, das anuidades, das multas e da renda com as certidões. Já o Conselho Regional fica com 3/4, também para a emissão dos mesmos serviços e acrescido de qualquer renda eventual. Então, falaremos sobre as penalidades, caso o profissional ele cometa alguma transgressão, também como serão aplicadas estas penalidades. Então, existem 4 penalidades disciplinares que são aplicadas pelos conselhos: advertência ou censura, multas, suspensão e eliminação. Então, a advertência ou censura, ela é aplicada sem publicidade, verbalmente ou por ofício do presidente do Conselho Regional, chamando a atenção do culpado para o fato, brandamente, quando for o primeiro caso de transgressão, energicamente e com emprego da palavra censura, no segundo caso. A multa será no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de profissional rescindir a transgressão. A pensão ela pode variar de 3 meses a 1 ano e é imposta por motivo de falta grave, pronúncia criminal, prisão em virtude de sentença. E aí são aplicáveis pelos conselhos regionais em que o faltoso estiver inscrito. E por fim, pode ocorrer a eliminação. E ela será imposta aos que, porventura, houverem perdido algum dos requisitos exigidos por essa normativa para fazer parte do Conselho Regional de Farmácia, inclusive aos que forem convencidos perante o Conselho Regional de Farmácia ou em juízo de incontinência pública e escandalosa ou de embriaguez habitual, e aos que, por faltas graves, já tenham sido 3 vezes condenados definitivamente a penas de suspensão,
ainda que em conselhos regionais diversos. E aí o poder de punir disciplinarmente compete exclusivamente ao Conselho Regional, em que o faltoso estiver inscrito no tempo do fato punível em que isso ocorreu. Então, esta deliberação do Conselho, né, esta punição do Conselho, ela sempre ocorrerá com a audiência do acusado. Então, o acusado ele tem que estar ciente do que está acontecendo. E aí é dado a ele um defensor, que pode ser do próprio conselho, se ele não for encontrado, ou se deixar esse processo à revelia. Aí vamos treinar. Essa questão também é da banca IADES. Em relação às penalidades previstas na Lei 3820 de 60, assinale a alternativa correta. Então, vimos até agora que as bancas, elas copiam o texto da lei. Muito difícil quando a banca ela foge aí essa regrinha. A aplicação da pena de censura deve ser publicizada. Vimos que não. A advertência ou censura ela é aplicada sem publicidade. E aí é verbalmente ou por ofício do presidente do Conselho Regional, chamando a atenção do culpado para o fato, brandamente, quando for a primeira transgressão, e energicamente com o emprego da palavra censura no segundo. É isso que está descrito na lei. B. O poder de punir disciplinarmente compete com exclusividade ao Conselho Regional de Farmácia, no qual o faltoso estiver inscrito, ao tempo do fato punível em que incorreu. Isso mesmo, essa alternativa está corretinha, igualzinho como está descrito na lei. C. Não é possível que o acusado interponha recurso ao Conselho Federal de Farmácia para contestar penalidade imposta pelo CRF. Incorreta. O profissional ele tem direito de recorrer ao Conselho Federal de Farmácia contra decisões do Conselho Regional. E aí isso garante um duplo grau de jurisdição. D. A penalidade de censura é imposta por motivo de falta grave ou de pronúncia criminal. Não, a censura ela é aplicada para infrações leves e éticas, não para faltas graves ou criminais. E. Aplica-se a pena de advertência àquele que já tiver sido condenado definitivamente por 3 vezes a pena de suspensão. Na verdade, a pena de advertência é para infrações leves. Neste caso aqui, seria a pena de eliminação e não de advertência. Mais uma questão da banca IADES acerca da Lei 3820 de 60, assinale a alternativa correta. Os conselhos regionais detêm a atribuição de fiscalizar o exercício da profissão, sim, são os conselhos regionais que fazem a fiscalização, impedindo e punindo as infrações à lei, como enviando às autoridades competentes relatórios documentados quanto aos fatos que apurarem e cuja solução não seja da respectiva alçada. Correto, vimos isso durante a aula. B. No prontuário do profissional de farmácia é vedado não. O Conselho Regional ele fará toda e qualquer anotação referente ao mesmo, inclusive elogios e penalidades. Incorreta está B. Os conselhos regionais de farmácia estão isentos de prestar contas perante o Tribunal de Contas da União. Tal obrigação compete ao Conselho Federal. Todos os conselhos, tanto federal quanto os regionais, eles têm a obrigação de prestar contas. Incorreta também. D. Doações e legados não podem compor a renda do Conselho Federal. Segundo a legislação, tanto as doações quanto os legados podem sim compor a renda deste Conselho, entre outras fontes de renda. Incorreta. E o farmacêutico não pode exercer temporariamente a profissão em jurisdição não abarcada pelo Conselho Regional em que esteja inscrito. Vimos isso na aula anterior, que ele pode sim, contanto que ele atenda a alguns requisitos que já explicamos. Capítulo 4, com relação às prestações de contas. Então, os presidentes do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Farmácia, eles precisam prestar conta anualmente perante o Tribunal de Contas da União. E aí cabe aos presidentes de cada conselho esta responsabilidade pela prestação de contas. Então, a prestação de contas do presidente do Conselho Federal ela é feita diretamente ao referido tribunal
após a aprovação do Conselho. Já a prestação de conta dos presidentes dos conselhos regionais, ela será feita ao referido tribunal por intermédio do Conselho Federal de Farmácia. Então, quem faz diretamente esta prestação de contas é só o Conselho Federal. Os conselhos regionais, eles precisam enviar para o Conselho Federal para que ele faça essa intermediação. Mais uma questão aqui da banca IADES, com base na Lei 3820 de 60, acerca da prestação de contas do Conselho Federal de Farmácia e dos Conselhos Regionais de Farmácia, assinale a alternativa correta. A. A prestação de contas dos presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia será feita diretamente ao Tribunal de Contas da União. Não, acabamos de ver que eles encaminham essas contas ao Conselho Federal de Farmácia e não diretamente ao TCU. B. Os Conselhos Regionais de Farmácia deverão obrigatoriamente prestar suas contas a cada ano e não a cada 2 anos. A prestação de contas do Conselho Federal de Farmácia é composta unicamente pelo compilado de todas as prestações de contas realizadas pelos Conselhos Regionais de Farmácia. Claro que não, o Conselho Federal ele também tem suas próprias contas a prestar, que inclui seus próprios atos e operações financeiras, além que ele também consolida as contas dos regionais, portanto, incorreto também. D. O secretário-geral é responsável pela realização da prestação de contas dos CRFs. Não, essa responsabilidade, segundo a legislação, cabe ao presidente do Conselho Regional de Farmácia ou a um tesoureiro, dependendo da estrutura interna de cada regional. E o presidente do Conselho Federal de Farmácia prestará suas contas ao TCU. Aqui está correta. Realmente, o Conselho Federal ele presta conta diretamente ao Tribunal de Contas da União.